Bom, ontem no pequeno expediente eu tive apenas 5 minutos para falar de uma situação e falei meio às pressas, que foi um pedido de abertura de sindicância que eu fiz à corregedoria do município em relação às horas extras do SES, de um médico do SES, que de 60 médicos que atuam no SES, apenas um fazia hora extras aos sábados. E, por coincidência, esse médico é esposo da diretora do SES. Eu, baseado nas informações em que me enviaram, fiz todo o levantamento das folhas-ponto desses médicos e achei isso, tive dúvidas a respeito de quais são os critérios que se utiliza no SES para que se dê horas extras para um profissional. E, por essa razão, enviei para a Corregedoria uma solicitação de sindicância, porque essa é uma prerrogativa, vereadora Gladys. O Estatuto de Servidores diz o seguinte: a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou procedimento administrativo disciplinar assegurado ao acusado ampla defesa, sob pena de tornar-se corresponsável. Então, qualquer cidadão, não apenas um vereador, que tiver conhecimento de algum tipo ou suspeito de algum tipo de irregularidade, tem obrigação de fazer esse pedido para que seja aberta uma sindicância. Foi o que eu fiz como vereador, prerrogativa minha, não só como vereador, mas como cidadão. A Corregedoria achou por bem enviar à Secretaria da Saúde a minha solicitação, e a Corregedoria, a Secretaria de Saúde mandou uma série de documentos aqui comprovando, na opinião deles, que não há nada de errado nas horas extras desse profissional. Só ele faz, marido da diretora do SES, aos sábados. Mandaram algumas folhas-ponto, mandaram algumas assinaturas de médicos, dizendo que eles abriam mão, não de todos, mas de algumas assinaturas de médicos, e mandaram esse e-mail nos documentos para mim, em que a doutora Lauren, diretora do SES, envia para a Nicole Alberto Golim, que é diretora da área de saúde também, e ela diz o seguinte: foi enviado no dia 1º de setembro, para instruir o processo na Justiça Comum contra Luciane e Eduardo, são 2 médicos, a doutora Luciane, inclusive, já se exonerou, e para entrar na Comissão de Ética da Câmara de Vereadores contra o vereador, não tem o nome do vereador, mas quem fez a denúncia e quem está solicitando a sindicância sou eu, precisamos dos pontos originais que estão de posse do RH. Pode ser escaneados, do Adilson, que é o médico que eu me refiro, e os meus, que é o da doutora Lauren, de janeiro a julho de 2009, com a tua assinatura e carimbo, por ser da nossa chefia imediata. Tens como solicitar o RH, por favor? Anexo te encaminho. Daí tem ali pontos da Carina, dermato, negativa das cardios, de quem não tem interesse em atender mais, nem trabalhar aos sábados, as agendas atualizadas de todos os médicos do SES, com o quantitativo de quanto cada um atende, inclusive a minha, para reduzir a lista de cardio, dobrei o número de atendimentos de avaliações pré-operatórias, o que aumentou o número de eletros realizados e interpretados. E aí ela diz no e-mail, a doutora Lauren, diretora do SES: não sei como vais abordar a questão de termos absorvido os eletros aqui, pois a compra da interpretação sem contrato / licitação com a empresa dos cardios do HG na gestão da doutora Dilma, na secretaria, é muito grave. Então, isso é um e-mail que eu não sei se foi colocado de forma desatenta ou se foi colocado de forma proposital, mas, de qualquer maneira, tem aí uma série de informações, um processo na Justiça Comum. Se isso é estratégico, já está sendo colocado aqui, se estratégia era o sigilo, já veio a público, né, que a doutora Laura quer processar a doutora Luciane e o Eduardo como se fossem eles os delatores, né, o dedo duro que entregaram aqui, e esquecem que foi através de um pedido de informações de folha-ponto, porque isso é público. E também colocar na Comissão de Ética da Câmara o vereador, seja eu, ali não tem meu nome, mas enfim, porque eu estou fazendo o exercício da minha função, que é fiscalizar, que é denunciar, que é indicar caminho. Então, por ser assim, por fiscalizar a correta utilização do recurso público, aliás, o orçamento da saúde, nesse ano é 440 milhões, em 3 anos a administração do prefeito Guerra já teve mais de 1 bilhão e 200 milhões para a área da saúde, 1 bilhão e 200 milhões para a área da saúde. Bom, alguém dirá, não é dinheiro suficiente, pode até não ser, mas é muito dinheiro para a área da saúde. Então é 1 bilhão e 200 milhões que a saúde teve no seu orçamento nos últimos 3 anos, nós seríamos aqui tolos se a gente não fizesse a investigação, se a gente não fizesse a fiscalização correta, se a gente não indicasse caminhos. É a minha função,
mas corro o risco de entrar na comissão de ética por isso, né? Agora, o que me chama a atenção é o item 3, quer dizer, se a doutora Lauren, diretora do SES, e se a Secretaria Municipal da Saúde tem informação de que, na gestão da doutora Dilma, a interpretação sem contrato / licitação com a empresa dos cardios, do HG, na gestão dela, é muito grave, então por que não cumpriram aquilo que está definido no Estatuto do Servidor, ou seja, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata. Se tem alguma irregularidade no trabalho da doutora Dilma, no trabalho da Secretaria da Saúde, por que é que em 3 anos a doutora Lauren, o secretário da Saúde, todos os secretários não apontaram isso e não solicitaram uma sindicância para apurar, se no e-mail está dizendo é muito grave o contrato / licitação com a empresa de cardio. Então, são coniventes com o erro. São coniventes. Aliás, eu estou dizendo aqui que a doutora Laura tem que se exonerar, porque é isso que disse o vereador Rafael Bueno ontem aqui. Nós participamos de uma reunião em 2017, eu, o vereador Rafael Bueno, eu não lembro qual outro vereador, e ela, a doutora Laura, reuniu uma série de outros profissionais do SES para trazer denúncias e para apontar denúncias contra o governo Daniel Guerra, dizendo que tinha subsídios suficientes para a abertura de uma CPI. Nós fomos lá ouvi-la. Não tivemos, na hora, quais eram as denúncias graves, mas apontaram e disseram, olha, nós temos elementos. E aí, passadas 2 semanas, ela foi promovida, a diretora do SES. E aí não teve mais nenhum tipo de elemento, nenhum tipo de outro tipo de denúncia em relação ao prefeito Guerra. Então, a doutora Lauren, o melhor que a senhora poderia fazer, ou o secretário de saúde, é exonerar essa profissional. Não tem condições éticas. E ainda aponta erros, e que ela diz que é grave, contra a ex-secretária da saúde. A ex-secretária da Saúde, eu contatei ela, a doutora Dilma, e ela disse o seguinte, em resposta ao seu questionamento sobre vigência de contrato para interpretação de eletrocardiogramas, na minha gestão, posso informar, sempre prezamos e seguimos os princípios do SUS conforme estabelecido na Lei 8080/90, como também seguimos rigorosamente os critérios estabelecidos nas portarias ministeriais para as habilitações dos serviços, nos seus aspectos técnicos, na capacidade instalada em profissionais qualificados. Nesse sentido, no que tange ao atendimento da cardiologia pelo Hospital Geral, informamos que essa instituição estava devidamente habilitada pelo Ministério da Saúde para atendimento da integralidade da cardiologia, na média e alta complexidade. Isto inclui procedimentos e todos os métodos diagnósticos laboratoriais de imagem e outros, incluindo o eletrocardiograma. Naquela ocasião, foi solicitado ao HG o aumento da oferta para atender demanda reprimida e reduzir a lista de espera de forma resolutiva. Portanto, nunca existiu contrato específico para a interpretação de eletrocardiogramas, que eram pagos dentro do faturamento normal do Hospital Geral, dentro do contrato já existente com valores estabelecidos pela tabela SIG-TAB. Eu peço ao nosso líder para seguir em declaração de líder. A Prefeitura de Caxias do Sul diz a nota da ex-secretária Dilma, através da Secretaria Municipal de Saúde, possuía contrato com os hospitais para o atendimento aos usuários do SUS residentes em Caxias e região 5ª Coordenadoria, e as contratações dos serviços prestados em cada hospital constavam em um plano de metas. A prestação correspondente dos serviços era avaliada por uma comissão tripartite, representante do Conselho Municipal de Saúde, 5ª Coordenadoria e dos respectivos hospitais, além dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a transparência das relações institucionais. Então, foi essa a resposta da doutora Dilma a essa ilação gravíssima da doutora Lauren, diretora do SES, que está apontando aí um possível erro, fazendo uma denúncia contra uma ex-secretária da Saúde e não fez nenhum tipo de pedido de sindicância por uma coisa que ela considera grave. Então, eu estou trazendo isso para esclarecer. Ontem, na pressa, a gente acabou não tendo tempo de esclarecer que todas essas informações que foram enviadas através da Secretaria Municipal de Saúde, em relação aos pontos dos médicos, por mim e pelo meu gabinete, foram avaliadas uma a uma. Eu não faço pedido de informações para depois deixar os papéis acumulados no meu gabinete. Leio. Inclusive no café da manhã. Sou muito chato em relação a isso, porque quando a gente faz um pedido de informações, precisamos checar se tem 500 folhas, se tem 900 folhas, como já foi o caso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que mandou 900 folhas aqui, inclusive com trechos do inventário de Chico Xavier, para explicar
questões da área da saúde, e com 100 páginas em inglês, o que contraria, inclusive, a lei, né? Então, a gente confere isso. E eu tive o trabalho de conferir todos os pontos dos médicos que trabalham no CES, no Centro Especializado de Saúde. E ficou comprovado que os pontos do doutor Adilson, marido da doutora Lauren, só ele trabalha aos sábados. Ele e uma outra pessoa que trabalhou um ou outro sábado. E isso foi trazido através do pedido de informações. Isso é zoom, que também surge dentro das reuniões do Conselho de Saúde, porque quem acompanha o trabalho do Conselho de Saúde, quem acompanha diretamente as questões de saúde, o vereador Rafael testemunha disso e outros vereadores também, a gente recebe uma série de informações, uma série de denúncias. E elas têm que ter comprovações. A gente não vem aqui trazer denúncias sem comprovações, sem a devida checagem. A gente não vem aqui para... Um vereador não pode se basear apenas em em coisinhas que... ou problemas. Exatamente. Então, o pedido de informações é para trazer... Obrigado, vereador Edson. É para trazer, de fato, as informações oficiais. E, a partir das informações oficiais da secretaria ou de qualquer órgão, a gente tem aí a possibilidade de tirar suas conclusões, de fazer a devida checagem e de pedir que sejam apurados os fatos, que foi o que eu fiz em relação ao CES. Bom, se a prefeitura, a corregedoria do município diz que o vereador não tem prerrogativa nem legitimidade para solicitar a abertura de sindicâncias junto ao município, e está dando uma resposta aqui que está tudo certo em relação a essa questão do CES, então realmente a gente tem que dar uma reavaliada, né, qual é a função do vereador em relação a essa situação. Ao longo desses últimos 3 anos, eu, outros vereadores, a Comissão de Saúde, já levaram ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, a própria Comissão de Saúde, enfim, a diversos órgãos, uma série de denúncias para averiguação, inclusive para a própria prefeitura, para que seja averiguado. Ninguém está tirando conclusões antecipadas, mas se tem a comprovação, se tem os fatos, se tem os papéis, se tem as informações, é para averiguar. Então, isso tem sido uma prática comum, essa judicialização em relação às questões da saúde, que é muito ruim, porque já faz 1 ano que o postão 24 horas está fechado, 1 ano de fechamento, a previsão era para que fosse aberto em abril, amanhã já se faz 1 ano, nem vou dizer que isso é comemoração, né? É um fato lamentável, a gente não tem nada que comemorar, e aí nós temos essa situação com unidades básicas de saúde sobrecarregadas, com a UPA Zona Norte extremamente sobrecarregada, com servidores municipais da saúde que são extremamente qualificados, sobrecarregados, estressados, de atestado, e também os servidores da UPA Zona Norte que estão no seu limite, inclusive. E que, por estarem no seu limite, profissionais da área da saúde que têm que atender e tratar da vida das pessoas, às vezes pode acontecer algum erro, algum equívoco. E aí, quem está sofrendo em relação a isso é o servidor da ponta. É esse que está levando bronca da população. É esse que, em alguns casos, está sendo agredido, inclusive. Porque a população não entende. Não entende e não dá para entender realmente. Em 1 ano, nós vamos ter um postão 24 horas. A promessa era para abril. Nós temos um caos que foi trazido aqui, não por mim, nem por qualquer outro vereador, pela representante da Secretaria da Saúde e pelos diretores de hospitais, que disseram aqui a situação está ruim na área da saúde e vai piorar. Isso foi dito na frente do vereador Renato Oliveira, na minha, do vereador Renato, da vereadora Tatiane, da vereadora Denise, da vereadora Paula e de outros representantes e vereadores que estavam nessa reunião há cerca de 3 semanas. Então é isso que tem sido dito e é essa a nossa preocupação, é melhorar os processos, é denunciar aquilo que está errado, sugerir caminhos, mas para isso não adianta caçar as bruxas quando a gente sugere, não adianta procurar médico. Quem é o médico que levou para o vereador essa denúncia? Vem cá, tem que apurar, não tem que caçar bruxas, não tem que mandar e-mail tipo esse, sempre trazendo coisas do passado. Se tem algum erro no governo anterior, pede para abertura de sindicância, investiga, apura, é obrigação de qualquer servidor fazer isso, se tem alguma informação de irregularidade, está no Estatuto do Servidor. Então é isso que as pessoas já não estão mais aguentando, a população não aguenta mais porque não tem como a gente ficar só no zum, no mimimi e na conversinha fiada quando o assunto é saúde. Porque as pessoas têm na prática o que está afetando elas, é na prática. E as pessoas estão morrendo, tem uma série de investigações, pessoas pedindo investigações sobre erros médicos, os hospitais estão no limite, estão passando pires, estão passando aí a sacolinha para pedir dinheiro de emenda parlamentar, que é a única coisa que faz com que a saúde possa sobreviver.
não tem recurso do governo do estado, o município cortou recursos para os hospitais. Enfim, se depende de emenda parlamentar, é toda hora indo para Brasília, é toda hora mandando ofício, é toda hora indo para Porto Alegre. Os hospitais mesmo dizem, hoje a gente está sobrevivendo, por favor, ajudem a gente nas emendas parlamentares. É esse o pedido de ajuda que os hospitais estão fazendo. Para encerrar, dizer assim do nosso respeito aos servidores da área da saúde, aos servidores que trabalham nas UBSs, aos servidores que trabalham no CES, aos servidores que trabalham na UPA Zona Norte. O nosso respeito, porque esses servidores estão fazendo de tudo para atender de forma melhor a população. Até comprando pilha, né? Comprando pilha. Exatamente. Então, as pessoas estão comprando os insumos para poder atender a população, porque a gestão da área da saúde se equivoca ou se falha nesse aspecto. E os servidores, para não deixarem de atender a população, estão tirando do bolso em alguns casos. Não estou dizendo que isso está acontecendo em todas as UBS, mas esse fato acontece com um orçamento na área da saúde de quase 440 milhões de reais. Então, é inadmissível que isso aconteça. E o nosso respeito aqui aos servidores, mas o nosso repúdio aos gestores da área da saúde, ao secretário municipal de saúde, às pessoas que não conseguem fazer a devida gestão e ainda perseguem servidores, assediam moralmente servidores, querendo saber quem é que leva a coisa para a vereadora, ao invés de tentar resolver as questões, ou pelo menos tentar encaminhar uma solução, que é isso, que quem às vezes traz, ou o Conselho de Saúde, não traz só para detonar. Não dá para ficar detonando ou fazendo ilações a respeito da área da saúde. Nós temos que salvar vidas. A gente precisa resolver os problemas ou pelo menos minimizar essa situação caótica que se encontra a área da saúde em Caxias do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso.